Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós vamos fazer uma análise discursiva entre dois homens, o filósofo Nietzsche e o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, versículo 17, que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Nós vamos fazer uma breve leitura também, voltando um pouquinho, em 1 Coríntios 2. Vamos ler a partir do versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A análise discursiva vai ser entre o filósofo Nietzsche, um filósofo alemão. Ele tem uma biografia bem extensa, você pode até pesquisar um pouco mais a fundo. E nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Antes, deixe-me fazer um comentário deste livro, onde David Robertson fala a respeito da extensão de revelação de Paulo. Torna-se óbvio que toda a revelação que Paulo recebeu é tão poderosa e detalhada quanto a que Moisés recebeu no Monte Sinai, quando Deus deu a lei a Israel. E aí, ele faz ainda uma outra citação. Ele recebeu revelação porque decidiu por si mesmo entrar em Deus. Eu considerei essa fala o máximo. Entrar em Deus, o máximo que podia, para receber tudo o que Deus tinha para ele. Nietzsche, ele diz que o inconsciente do ser humano é algo que não se vê no sentido da própria fala daquele ser humano. Ou seja, o inconsciente para Nietzsche é como a parte interna do iceberg, porque o consciente é a pontinha do iceberg. Ele diz que aquilo que passa pela tua cabeça é a parte mais ínfima do teu pensamento, ou seja, como eu acabei de dizer, é a ponta de um iceberg. O que tem maior importância está no inconsciente. Afinal, então, o que é o inconsciente para Nietzsche? Aquilo que você pensa e não passa pela tua cabeça é chamada inconsciente.
Ele usa até uma frase que diz assim: Es denkt in mir. Es denkt in mir. Algo pensa em você. Alguém pensa em você. E significa que não é pensar em você, mas alguém está pensando dentro de você. Então esse é o inconsciente. Alguém que está pensando dentro de você. Segundo Nietzsche, nós não somos donos dos nossos pensamentos. Interessante isso, né? Nós não somos donos do nosso pensamento. Deixa eu ver se está em 1 Coríntios 6,19, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E que vocês não são de vocês mesmos? Nietzsche diz que nós não somos donos dos nossos pensamentos, que alguém está pensando em nós. O apóstolo Paulo, ele teve enormes revelações a respeito de nós, vindas de Deus. Aquilo que Deus queria falar com o povo, Deus revelou através de muitos outros, mas no caso do apóstolo Paulo, ele recebeu uma porção muito maior. Porque segundo David Robertson, ele diz que o apóstolo Paulo decide por si mesmo entrar em Deus. Interessante isso é muito forte. E quando o apóstolo Paulo também diz que o homem que se une a Deus se torna um só espírito com ele, ou seja, você e Deus se tornam um só. Se você for ler um pouquinho antes aqui no versículo 12 em diante, no capítulo 6 de 1 Coríntios, você vai ver que ele faz uma analogia entre o homem e a mulher, que se tornam uma só carne. E nesse mesmo ponto, ele faz uma comparação, ele faz uma referência do homem que se une a Deus, que se torna um só espírito com ele. Porque aquilo que é concernente à carne é uma só carne. Aquilo que é o espírito se torna um só espírito com Deus. Isso é muito forte, uma revelação assim extremamente forte. O importante é nós entendermos aqui o que Nietzsche estava tentando encontrar. Quando ele disse, e ele defendeu a tese em relação a isso, que o inconsciente é quando alguém pensa dentro de você, significa fortemente que nós precisamos entender com quem nós estamos nos aliançando. Porque se o apóstolo Paulo disse que aquele que se une a Deus se torna um só espírito com ele, automaticamente eu posso entender que o inconsciente em mim tem uma ação direta do Espírito Santo. Partindo desse pressuposto, cabe aqui a nossa pergunta. E nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Você precisa fazer essa pergunta para você mesmo. Quem está pensando dentro de mim? Porque, segundo Nietzsche, ele foi ainda mais fundo, buscando a genealogia disso tudo. Ou seja, qual é a origem do pensamento que brotou em mim? Por que pensei aquilo que pensei? Então, quais as coisas que vêm à sua mente? Quais os pensamentos que estão tomando conta de você? O que é que está sobressaindo? Porque se Nietzsche desvendou isso dizendo que alguém pensa dentro de mim, tem alguém pensando algo dentro de mim que não sou eu, quem é essa outra pessoa, este alguém que está pensando em você? Então é necessário você identificar os seus pensamentos e começar a perguntar qual a origem do pensamento que brotou em mim. Por que eu pensei o que eu pensei? E o apóstolo Paulo dizendo isso de uma maneira muito gostosa, foi uma revelação direta de Deus. Aquele que se une a Deus se torna um só espírito com ele. Assistindo a um vídeo também, achei muito interessante, eu admiro muito, né, o Ariano Suassuna. Ele tem uma frase que, certa vez interrogado se ele acreditava na existência de Deus, ele respondeu:
Sem Deus, o homem torna-se uma besta fera, capaz de atrocidade e sem culpas. Daí começou a crer conscientemente. Veja bem, conscientemente, quer dizer que o consciente é aquilo que eu estou dominando. O inconsciente eu não domino. Por quê? Porque não sou eu pensando. Então, se o homem sem Deus torna-se uma besta fera, segundo Ariano Suassuna, quem é o Es denkt in mir, dito por Nietzsche? Aí a gente consegue analisar, refletir, falar, ei, esse pensamento não é meu. É só você fazer como Nietzsche disse, fazer uma genealogia, buscar a origem desse pensamento. O que é que você tem pensado? Aliás, o que é que você tem pensado a teu respeito? Porque se for coisas boas, pode ter certeza absoluta. É o Espírito Santo pensando em você. E vai mais uma dica. Se você pensar em coisas negativas, algo que vem para destruir seus sonhos, seus projetos, o seu chamado, o seu sonho acadêmico, o seu sonho familiar, seu sonho ministerial, comece a observar se você está pensando isso de forma negativa, com certeza, vai fazer com que você pense que é você quem está pensando. O nosso inimigo sempre vem na primeira pessoa do singular, porque ele quer que você acredite que é você pensando. Então, identifique-se esse Es denkt in mir. Identifique quem é esse alguém pensando dentro de você. Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado. Eu te convido a refletir mais sobre isso. Se for necessário, deixe gravado esse vídeo, ouça em um tempo mais oportuno, mas não deixe de pensar a respeito disso. Quem é que está pensando dentro de você? Esse inconsciente. Só para finalizarmos, lembrando a você que Nietzsche, ele tem uma biografia bonita a princípio. Ele vem de uma família onde os seus bisavós, avós e pais eram pastores. E depois de um certo tempo ele desistiu da caminhada. Já o apóstolo Paulo, ele era perseguidor a princípio, até que a caminho ali na estrada de Damasco ele recebeu como que de uma forma epifânica a visita, né, do próprio Cristo dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo depois se tornou o apóstolo Paulo. Saulo tem um significado esse nome. É alguém que foi conquistado através de orações. Então, se você está precisando conquistar algo, se tiver algum Saulo na sua vida, algo que precisa ser conquistado através de oração, faça isso. Eu te convido agora mesmo você entrar na presença de Deus e falar com Ele. E comece a identificar quem é esse alguém que vem falando em você e através de você. Tá bom? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, que você continue assim, sendo realmente uma pessoa sedenta, porque o que nos move a entrarmos e permanecermos na presença de Deus é a sede que nós temos dele e de conhecer. Assim como diz o apóstolo Paulo, que nós possamos prosseguir e continuar buscando conhecer mais a Deus. Identifique esse ser que fala dentro de você como o Espírito Santo. Identifique e aceite o Espírito Santo, o Senhor Jesus na sua vida. Aceite o amor de Deus na sua vida a cada momento. Que você possa renascer a cada momento e se permitir que os seus sonhos sejam realizados através de você, que você receba a força do Senhor e que através da palavra de Deus você venha se alimentar dia após dia. Amém? Beijo no seu coração, ficamos por aqui e em breve mais vídeo para você ser edificado.
A paz do Senhor. Tchau, tchau.